escolhido, por ter nos ter feito filho teu, servo teu, Pai querido. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, de nós no alto do céu, Pai querido. E nos dá a cada dia entendimentos santos a Ti, Pai querido. Para que possamos Te buscar, Senhor, a cada dia, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Pai querido e santo, pois grande é o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Olha aí, bebê. Som. Amém. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 42. O preparo para a sua vinda é o título da mensagem. Louvado seja Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, capítulo 24, versículo 42. Capítulo 24, versículo 42. O preparo para a sua vinda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios ou temulentos, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranges de dente. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Aleluia. Estava com saudade dos irmãos, que faz dias que a gente não se reúne. Domingo passado não foi possível. E nessa vida, irmãos, de vez em quando existem altos e baixos. Morando um pouco distante, não é longe, é só 12 quilômetros. Mas quando chega a época do inverno, o caminho não fica bom. É muita lama, buraco. Você anda devagar. Louvado seja Deus. E quando chove, atrapalha a viagem, né? Mas não é motivo para o crente dizer não dá para ser crente. É motivo para o crente se preocupar com a sua vida espiritual. É motivo para o crente buscar a Deus em oração. Nessa vida nós passamos por momentos difíceis. No passado nossos irmãos passaram
nós passaremos também. Essa vida temporária, ela é uma vida problemática, meus irmãos. Estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a diversos problemas. Mas diante dessas condições que surgem, não quer dizer que nós somos derrotados, vencidos. A Bíblia diz que devemos pôr a confiança no Senhor nosso Deus. Aleluia. Temos que perseverarmos firme, acreditando que Ele pode, que Ele faz aquilo que lhe apraz. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite eu li essa passagem falando preparo para a sua vinda. Não é a minha vinda, não é a sua vinda, a vinda de Jesus. E esse preparo para a sua vinda requer a nossa permanência. Obrigado, filho. Obrigado. A nossa permanência na fé. Às vezes, o crente para de vigiar e começa a desmoronar a sua vida espiritual. Às vezes estava em casa nas horas vagas, cantava ali a palavra do Senhor, começa a desprezar, não lê mais, não louva, começa a andar para trás. Quando nós andamos de maneira não agradável aos olhos do Senhor, certamente, irmãos, que haveremos de nos ficarmos desmotivados e ficaremos na condição de ficarmos despreparados para estarmos aguardando a gloriosa vinda de Jesus. Quero dizer nessa noite que nós, os crentes, somos salvos em Jesus. Aleluia. Não pregamos perca de salvação. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Todavia, já que conhecemos o Senhor, nós temos um ofício diante do nosso Deus, que é perseverarmos firme com Ele. Louvado seja Deus. Na leitura dessa noite, Jesus traz uma comparação acerca do homem vigilante. Ele diz que Jesus adivina uma hora, irmãos, que nós não sabemos, a hora que não pensamos. Aleluia. Às vezes podemos achar que Jesus não vem hoje, Ele virá. Às vezes possamos imaginar que Jesus não virá nesse tempo, porque está bom, Jesus pode vir. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia requer que nós devemos estarmos como homem valente. Homem valente não brigando com ninguém, contendendo com ninguém, mas valente contra o mal, valente contra as ciladas que nos cercam, para que possamos estarmos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Jesus disse: o homem soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria a sua casa, para que não fosse roubada. Meus irmãos, a nossa casa somos nós. Nós somos um homem, somos pessoas, somos casas espirituais, que na verdade nós ainda habitamos nesse tabernáculo. E esse tabernáculo que habitamos é dever nosso, manter de pé a nossa vigilância, para que possamos estarmos diante do nosso Deus, aguardando a sua gloriosa vinda.
Jesus disse que quem destruir o templo do Senhor, o Senhor destruirá. Louvado seja Deus. Vê a necessidade, meus irmãos, de cada um de nós, a cada dia sermos vigilantes. Quando nós oramos uns pelos outros, com o intuito de que Deus possa libertar aquele que não é liberto, que Deus venha santificar aquele que ainda não é santificado pela sua palavra. Irmão, nós estamos cooperando para que vida seja conquistada, vida seja transformada para a glória do nosso Deus. Aleluia. O preparo para a sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aleluia. Irmãos, existem pessoas que dizem que quando estiver mais velho vai ser crente, porque ainda está novo, ainda gosta de brincar. Tem pessoas que têm projetos muitos destriturados, né? Como se a sua própria vontade fosse válida, a sua condição tivesse poder para fazer aquilo que quer, determinar o projeto de Deus. Todavia, o que prevalece não é a condição humana, mas a condição divina. Já vi pessoas dizendo que quando eu estiver mais velho, já vi mulher dizendo que estiver mais velha, eu vou ser crente, mas agora eu não posso ser. Aleluia. Amados irmãos, bem-aventurado é o homem e a mulher que tem um encontro com Jesus, que conhece Ele como o Senhor absoluto da sua vida, que consegue ser transformado pelo poder da sua palavra. Irmãos, a palavra do Senhor é esta que pregamos. Quando nós ouvimos o ensinamento que nós recebemos no coração e dedicamos a viver agora, não lutando contra Deus, mas andando segundo a sua palavra, nós estamos santificados nesta palavra. Aleluia. Não devemos ter este pensamento que em determinado tempo eu confessarei Jesus, porque na verdade não sabemos em que hora há de vir o Senhor. Aleluia. Mas já que somos salvos, já que nós fomos eleitos pelo Senhor, queridos irmãos, é motivo de grande alegria. Eu digo grande alegria a ponto, irmãos, de termos prazer de sermos crentes, trabalhando, viajando, onde você estiver, no templo, reunido, sozinho em qualquer lugar, você tem o prazer de ser a mesma pessoa. Aleluia. Porque você sabe que isso é agradável ao teu Deus. Aleluia. Esta alegria da salvação nos leva a sermos motivados, queridos irmãos, para que estejamos unificados na mesma fé, na mesma doutrina, como também no partir do pão, o levando a estarmos como um só povo, como uma igreja, não ornamentada por homem, mas sim por Deus, aceitando o ensinamento como palavra não de homem, mas como palavra de Deus. Aleluia. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse
a que vigília da noite havia de ver o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Louvado seja Deus. Imagina aí a comparação de Jesus. Se o pai de família soubesse que hora haveria de ver o ladrão na vigília da noite, que vigília seria esta? Irmãos, ele ia passar a noite toda vigiando a sua casa para que não fosse roubada. Jesus está nos motivando a nós como crente para que ficarmos vigiando, irmãos, atento, para que não sejamos roubados, enganados. Louvado seja Deus. Quantos crentes, pessoas que conheceram a Deus, tiveram o privilégio de estar adorando o Senhor, irmãos, por motivo diversos, abandonou a igreja, às vezes sai com raiva do pastor e vai para outro canto, dá glória a Jesus, canta, como se estivesse naturalmente tudo certo, tudo na vontade divina. Meus amados irmãos, chama-se discursos fraudulentos, pessoas se esconder diante de discursos, mas na realidade o que faz é estarmos de pé diante de Deus é a nossa vida no altar do Senhor, é sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos, uma vida ampla, uma vida não fingida, uma vida voltada para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então temos que vigiarmos, vigiando, a fim de que sejamos protegidos, né, irmãos? Ou manter de pé aquilo que Deus nos deste, compromisso como salvo e como devedor da sua submissão à sua vontade, é assim manter de pé o nosso compromisso com o nosso Deus. Pois estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O ladrão, quando ele vai roubar, ninguém sabe a hora que vai, né? Então precisa vigiar. E Jesus há de vir na hora em que a gente não sabe a hora que ele há de vir. Embora existam, irmãos, relatos que para a sua vinda a este mundo, um dia os discípulos chegaram e disseram: Mestre, diz para nós que não haverá da tua vinda e da consumação deste século. Jesus disse: acautelai os falsos mestres, falsos enganadores, pessoas com nome, aparência de crente, mas com o evangelho diferente. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremoto em vários lugares. Amados irmãos, isto não é novidade. Nós temos conhecimento de que tantos países estão em guerra. É cumprimento da palavra do Senhor. Quando Jesus falou isto há mais de 2000 anos atrás, irmãos, não havia essa guerra. Louvado seja Deus. Guerra, alguém tentando se apoderar de países pelo poder. Guerra, nação contra nação, reino contra reino. Isso acontece. Pai contra filho, filho contra pai, isto acontece. E Jesus disse, amados irmãos, que tudo isso seria princípio de dores, momento difícil, mas não era o fim, mas sinais do fim dos tempos. Então, quando eu olho para a guerra, quando eu olho para essas coisas, eu vou entender
que é sinais do fim dos tempos. Jesus está às portas, ele breve volta para buscar a sua amada igreja. Aleluia. Todavia, requer o nosso despertar, ficarmos atentos, cada dia mais vigilante, mais compromissado com Deus, porque Jesus está voltando. Eu li nessa noite o preparar-se para a sua vinda. Preparar, eu manter de pé a minha fé, a minha crença, a minha permanência, a minha fidelidade, o meu compromisso como crente na minha igreja. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Romanos capítulo 2, versículo 7, me falha a memória, aqueles que perseveram em fazer o bem alcançam honra, glória e incorrupção. Se eu permaneço nessa prática, eu vou alcançar honra, glória e incorrupção. Essa incorrupção está falando de que, na verdade, eu serei transformado, revestido da imortalidade, e também serei da incorrupção. Louvado seja Deus. Lá no Evangelho de Mateus, de Lucas, Jesus vai falar dizendo que pela nossa paciência, pela vossa paciência, pois serão as vossas almas. Então a paciência, eu tenho que perseverar. Não posso me desesperar em estar na presença do Senhor. Não posso me desesperar e deixar de orar, de confiar, de acreditar que Jesus há de vir. Eu tenho que acreditar que Ele há de vir. Louvado seja Deus. Embora que para mim pareça um pouco demorado, mas para Deus eu tenho que entender que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pois estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Louvado seja o nome de Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu para dar o sustento a seu tempo? Constituiu sobre a sua casa. Está falando dessa casa, né? Louvado seja Deus. Para dar o sustento a seu tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus nos constituiu, nos chamou. A Bíblia diz que nós fomos eleitos pelo Senhor. E eleito pelo Senhor não foi simplesmente para ocuparmos lugar, nada disso. Longe de mim e de vocês de estarmos neste lugar simplesmente ocupar o lugar, mas sim como participante deste lugar, porque o Senhor nos constituiu, nos chamou, constituiu para sermos verdadeiramente participantes da sua casa, para que no seu tempo Ele possa verdadeiramente recompensar. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus fez uma parábola, queridos irmãos, acerca de do servo bom e do servo infiel. Ele fez parábola diversas, tentando fazer os crentes, a igreja, o seu povo, se colocar na posição e começar a temer a Deus, e entender que este mundo é um mundo de conquista, que o leva à perdição, e que nós devemos não ser influenciados pelas coisas do mundo, mas ter compromisso com Ele. Aleluia. Quando Jesus disse que, por exemplo, a parábola dos talentos, ele diz que um certo homem
arrendou sua fazenda, né? E viajou para um país distante. E ele pega e dá talento a uma certa pessoa, chama e lhe dá 5 talentos. Chama outro e dá 2 talentos, a outro dá 1, e ausenta-se do país. Mas com determinado tempo ele volta. Nós entendemos com isso que Jesus vai voltar. Aleluia. E quando ele volta, ele chama aqueles homens para prestar conta. E aquele que recebeu os 5 talentos se aproxima e diz: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui está, eu granjeei e ganhei mais 5 talentos, aqui está o que é teu. Louvado seja Deus. Aquele senhor olha para o seu servo e diz: muito bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que coisa gloriosa, irmãos. Aleluia. Chega para o que recebeu 2 talentos, e ele diz: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eu granjeei, aqui está mais 2 talentos. E ele diz: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Mas aquele que recebeste 1, irmãos, ele diz: Senhor, eu sei que tu és severo, e que semeia onde não ceifa onde não semeaste. E eu peguei o talento que me deste, cavei um buraco e enterrei. Aqui está que era teu, tu me deu 1, ó. É teu isso aqui. O Senhor diz para ele: servo mau, inútil, sabes que eu sou severo e que eu ceifo onde não semeei. Porque não deste este dinheiro aos banqueiros para que pudesses granjear, mas enterraste? Aí dá ordem, irmãos, para que sejam amarrado, pé e mão, lançado nas trevas exterior. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus quer despertar, estava despertando aqueles dias, de que esse mundo passa com sua concupiscência. Tudo aquilo que o homem se engolda nessa vida, exerce nessa vida, é prejuízo total para o ser humano. Jesus quer dizer que todo aquele que se envolve nele, em Deus, esse é bem-aventurado. O Senhor abençoará maravilhosamente, cuida da sua vida, e com certeza um dia virá nos levar para estarmos com Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. O preparar para a sua vinda. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, a achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Louvado seja Deus. Porá sobre todos os seus bens. Aleluia. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós somos herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus com Jesus Cristo. Bendito seja Deus. A Bíblia vai retratar que Jesus é o Filho unigênito do Pai. O Filho unigênito. Mas porque foi-lhe dado a primazia, o primogênito do Pai, o primeiro, e por ele nós nos tornamos também filhos de Deus. Já que Jesus é herdeiro do Pai,
nós também nos tornamos herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus. Aleluia. Meus irmãos, não dá para se imaginar a bênção ou os privilégios que Deus tem reservado para os salvos, como a Bíblia diz. Não dá para calcular, para imaginar os bens, a glória que o Senhor tem guardado para dar os seus àquele quem Ele escolheu, aquele a quem Ele o ama. Louvado seja Deus. É motivo do crente cada dia ser crente, ser mais crente, ser mais dedicado. É motivo do crente no dia a dia ele parar para analisar aquilo que vai fazer, se vai comprometer a sua vida espiritual, se é agradável a Deus, se isto colabora para que o nome do Senhor seja glorificado, ou se vem prejudicar a sua vida espiritual. Devem ser vigilantes, meus irmãos. O título aqui que eu leio: o preparar para a sua vinda. Louvado seja Deus. É eu e você. Não é só você não, eu também. Nós precisamos ficarmos atentos com respeito à vinda de Jesus. O nosso descanso não é aqui, é na glória. Aleluia. Muitas vezes o crente se acomoda com essa vida e esquece que essa vida é uma vida que passa. A Bíblia diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aqueles que guardam a palavra do Senhor, esse permanece para sempre. Então, eu e você, que guardamos esta palavra, nós permaneceremos para sempre. Louvado seja Deus. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar aí os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios ou temulento, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte. Com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Achar a vida de crente bonita, isso não é tão lucrativo, né, irmãos? Achar um louvor lindo, isso não é tão lucrativo, embora que seja bom, mas não é tão. Mas viver a vida de cristão, aí sim, irmão, a história muda. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz e duas vezes. Nos tornamos bem-aventurados quando nós conhecemos o Senhor. Nos tornamos bem-aventurados quando nós nos convertemos a Deus de verdade. Agora o Senhor perdoa o nosso pecado, apaga nossas transgressões e nos tornamos uma nova criatura. Ser nova criatura é ser uma pessoa renovada por Deus. Deus nos dando nova chance, nos fazendo uma pessoa nova, uma criatura transformada pelo poder da sua palavra. Um dia Jesus disse na sua oração sacerdotal, dizendo: Pai Santo, vou para junto de Ti ter a glória que tive antes que houvesse mundo. Eu te oro por aquele que do mundo me deste. Estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus disse que nós estamos aqui, irmão, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Jesus disse: não peço que tire do mundo, mas guarda do mundo. Porque quando nós estiver sendo nós guardados do mundo, irmãos, nós vamos passar por este mundo, caminhar por este mundo, mas não iremos nos contaminar, porque nós estamos guardados pelo Senhor. Isto é, intercessão de Jesus, pela minha vida,
pela tua vida, para que nós possamos andar nesse mundo corrompido, como a garça anda na lama, né? E é bem branquinha, né? Ela anda na lama, mas é bem branquinha. E assim é o crente. No mundo corrompido, anda neste mundo, mas ele tem a proteção divina para que não seja manchado, corrompido, prejudicado. Louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor está sobre aquele que o busca para abençoar. Na oração de Jesus, irmãos, ele disse: Pai Santo, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o crente ouve a palavra do Senhor e ele volta para a sua casa alimentado com a palavra que ouviu, e ele retém, recebe esta palavra como um conselho divino, ele se torna uma pessoa abençoada. Ele vai guardar aquela palavra, ele vai viver aquela palavra, logo ele está sendo santificada por essa palavra que não provém do homem, não provém do pastor, mas provém de Deus. E ela vai dar condição para que juntos sejamos santificados em Jesus Cristo. Aleluia. Que coisa gloriosa, meus irmãos, é ser crente na pessoa de Jesus. Aleluia. Você não é crente simplesmente porque você pode ser, simplesmente porque você quer ser crente. Você é crente porque você foi iluminado por Jesus. Você achava que da sua maneira você estava bem, mas Deus se revelou-se. Deus se revelou para nós que nós éramos pobres, miseráveis, que nós éramos cegos e nus, estávamos na condição de condenado, precisávamos de Jesus. Aleluia. E agora a condição que prevalece não é mais a minha, mas sim a do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus nos ajude nesta caminhada, queridos irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Que cada dia que passa, que se aproxima a vinda do Senhor, que nós possamos crescermos na graça e no conhecimento. Eu convoco meus irmãos para que nos dias de trabalho possamos nos esforçar para estarmos juntos, tá bom? Por exemplo, grupo familiar é muito importante, irmãos. E terça-feira eu não vim por conta de chuva. Crente com medo de chuva, hein, irmãos? Crente com medo de chuva. Mas eu confiei. Nós temos aqui a irmã Antônia, ela é uma pessoa que conhece a doutrina, é uma pessoa capacitada, que pode nos ajudar. E na hora de um impedimento que eu não possa estar presente, ela pode me substituir. Louvado seja Deus. E acredito que cada um de nós só temos a ganhar de ser abençoado quando nós nos reunirmos junto na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Quando for no dia de culto, cada um, não se esqueça, ore pelo culto, ore para Deus trabalhar no culto, para Deus falar conosco, para Deus se revelar neste lugar, para Deus curar os enfermos, para Deus salvar as almas. Ore, meus irmãos, peça ao Senhor. Você é servo e Ele quer que você trabalhe também, fazendo aquilo que Ele é cabível. Se você pode orar, ore. Deus vai fazer a obra. Quando for no dia do grupo familiar, apresente o grupo. Senhor, vou para o estudo. Senhor, fala comigo, me dá entendimento, me dá prazer de eu aprender na tua casa. Busque, meus irmãos. Quem vai abençoar é
a sua vida é Deus, mas você precisa querer, você precisa buscar. Louvado seja Deus. Querido, nós vamos ouvir a nossa secretária ali na escala do trabalho semanal. Eu quero agradecer a todos os irmãos pude ver a preocupação de cada irmão e irmã. A irmã Laísa, que eu estava passando pelo momento difícil para nós, irmão, mas para Deus é possível, né? Tudo é possível. Acredito que o Senhor vai abençoar. Amém? Irmã Jaqueline. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa da irmã Estela, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, reunião de membros. Domingo, culto público. Dirigente, irmão Valério, e pregador, irmão Felipe. Amém? Tá não? Tá de folga não? Não, nós vamos marcar de novo, irmão. O pastor vai marcar de novo. Sexta-feira é a reunião. Uma apresentadeira. Irmãos, quando eu determino uma coisa, eu não gosto de voltar atrás. Estava marcada a consagração do nosso irmão Valério, a diácono, mas houve esse incidente, né? O acidente. E a irmã Jaqueline, ela pôde ver a situação que a gente estava passando. Eu posso ver que os irmãos compreenderam também. Ela disse: pastor, se o senhor quiser, a gente remarca depois a consagração, deixa para depois, deixa resolver esse problema. Irmã Laísa está assim, o senhor está preocupado com ela aí, está com ela aí. E eu pensando em deixar ela lá e vir, mas como é difícil, irmão, não é fácil. Não é só pegar, fica aí, lavou, não é assim também não, né? Não é fácil. E analisei a questão da irmã Jaqueline. Eu disse: pois está bem, minha irmã, pois avise no grupo da igreja que depois nós marcaremos e estaremos realizando a consagração. O pastor Giovanni compreendeu, e mais quem compreende melhor é Deus, né, irmãos? Se nós compreendemos, imagine o Senhor. Querido, vamos orar. Irmãos, vai ter um retiro mês de abril. No dia 21 de abril é um feriado de Tiradentes. Vai ter um retiro em Caucaia, metrópole. E o pastor Giovanni que me comunicou que um certo irmão de lá lançou um convite para a gente comparecer, estarmos juntos. Ele solicitou para a gente arranjar um transporte. A gente está no andamento para organizar um transporte para a gente ir no último dia, que é um dia 21. Aí a gente sai daqui, vai estar com os irmãos lá, termina o trabalho, voltaremos para casa, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, meu mestre, por este momento, Senhor. Queremos te agradecer por cada vida que está presente, por aqueles que não puderam estar presentes. Também te apresentamos, te pedindo, ó Pai, dá condição de estar presente. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão tristes, alegra, diz que o Senhor é a vossa salvação. Pai, por aquele que está enfermo, Pai, cura a enfermidade, pois Tu és médico por excelência.
Te pedimos, Pai amado, abençoa todo o teu rebanho neste campo de Pentecoste. Abençoa cada irmão da Igreja Batista Moriá. Te pedimos, Pai, faz uma bênção, cada irmão, ó Pai, para que possa nesta terra proclamar a Tua palavra, ser instrumento do Senhor, podendo, ó Pai, brilhar como luzeiro, testemunhando, ganhando almas para o Teu reino, manifestando o Teu poder. Pai amado, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, Senhor. Te suplicamos por fé, abençoa maravilhosamente nossas vidas. Te oramos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões e consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. As palmas louvem o nome do Senhor.